de 2 Reis, capítulo de número 7. E nós vamos ler essa história. É a história que vai nos trazer ensinamentos, né, a respeito da palavra do nosso Deus e sobre o dia de hoje, de especial forma, porque hoje, irmãos, é comemorado, né, é uma tradição americana, mas que chegou aqui no Brasil, e se há uma coisa boa, nós abraçamos, né? Toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, nos Estados Unidos, eles chamam de Thanksgiving, não é? Que é o dia de ações de graça. Então, nós vamos também falar sobre isso, não é? Quando Deus transforma uma ruína em motivo de louvor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à porta da entrada, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruídos de cavalo, com o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestidos, e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra lida ao nosso coração. Dai-nos, Senhor Deus, entendimento da mesma. Dai-nos, Senhor Deus, compreensão. Fala conosco, Pai, os que estão aqui na tua casa e aqueles também que acompanham esta palavra, Senhor Deus, aonde ela chegar. Que ela chegue, Senhor Deus, em tempo oportuno e venha abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a situação era muito difícil. Samaria estava cercada pelos sírios, e o entendimento que se havia era o seguinte: olha, se nós sairmos, nós seremos mortos, porque o exército sírio está acampado ao entorno, então nós não vamos ter como nos salvar. E eles estavam dentro daquela cidade fortificada, mas a fome, irmãos, era tão intensa, tão grande, que eles estavam até mesmo comendo de alimentos considerados impuros para os judeus, e eles estavam, irmãos, comprando coisas sem valor por um preço altíssimo. Nessa situação, irmãos, tão desesperadora, do lado de dentro essa fome, o rei de Israel culpava Eliseu pelo que estava acontecido.
O homem de Deus estava levando a culpa do ocorrido. Era um verdadeiro, irmão, cenário de desesperança. Mas é nesse ambiente, irmãos, que muitas vezes Deus costuma agir, e Ele age e vai agir aqui de uma forma inesperada, inusitada, através da vida de 4 leprosos. 4 leprosos. Quem eram esses homens, irmãos? Eles eram homens rejeitados, eles eram homens excluídos, eles tinham que ficar do lado de fora, eles estavam abandonados à própria sorte, e eles, nós vamos ler aqui, não é? Eles disseram um para os outros, não é? Olha, se a gente ficar aqui do lado de fora, a gente vai morrer. Entrar não vai ter como, porque lá eles nem deixam e também não tem nada para a gente lá dentro. Então vamos nos aventurar, vamos em direção a esse arraial. E foi o que eles fizeram, foram em direção a esse arraial. Então, irmãos, eu entendo que em tempos difíceis, nós temos que tomar atitudes. E em tempos difíceis, nós precisamos tomar atitudes que nos impulsionem a sair da inércia e do estado em que estamos. Eu já falei várias vezes aqui, irmãos, e é sempre bom repetir: nada muda se nada muda. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Mas o que é que nós aprendemos, irmãos? E esse texto vai nos comunicar gratidão. E eu entendo, irmãos, em primeiro lugar, que gratidão começa quando enxergamos além da nossa dor. Todos estavam maus, todos estavam sofrendo, mas, irmãos, não existiam pessoas que estavam sofrendo talvez mais do que estes leprosos, porque eles também sofriam da fome como os demais, mas eles sofriam da rejeição, eles eram enfermos, eles estavam com a saúde debilitada, eles estavam dentro de um cenário de fome extrema, eles não tinham futuro, porque a doença que eles tinham, e ter lepra naquele tempo era ter um atestado de óbito prévio nas mãos. Mas mesmo nessa dor, mesmo nessa adversidade, eles tiveram coragem de pensar e agir. Então, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, a gente precisa pensar e agir. Mesmo quando a gente tem pouco recurso. Algumas pessoas dizem assim: quando eu tiver muito, eu vou ajudar. Quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar. Quando eu tiver recurso financeiro, eu vou me dedicar. E, irmãos, isso não acontece. É como uma planta. Se uma planta nasce na fenda de uma rocha, ela vai aproveitar o que ela encontrar para poder crescer. Você já viu? Às vezes é em cima de uma laje, um pouquinho de terra reunido, e ali nasce alguma coisa. Eu me lembro que quando ficamos parados um tempo com a obra aqui, em cima de uma laje, num pouquinho de terra, nasceu um pé de tomate e deu tomate. Porque é com recurso que a gente tem. Eles dizem isso, não é? Se a gente ficar aqui, nada vai mudar. Então, a gente tem que tomar um direcionamento. E quando eu paro de olhar apenas para o que perdi e passo a ver o que Deus pode fazer, é que eu começo a abrir as portas para que o milagre aconteça. Se você ficar olhando para o que perdeu, para o que ficou para trás, talvez você fique agarrado. Mas eu gosto da música do Renascer Praise que diz: já me enxergo
no milagre que Deus pode fazer. É nessa dimensão, irmãos, que nós temos que projetar a nossa vida. Esses 4 leprosos, eles vão para o arraial sem saber o que ia acontecer. E aí eu tenho a segunda lição, irmãos, que a gratidão acontece quando nós reconhecemos a provisão de Deus. Quando os leprosos chegaram ao acampamento, irmãos, por um milagre, por algo extraordinário que foi Deus que proveu, aquele acampamento estava vazio de pessoas e com abundantes recursos. Tinha comida, tinha ouro, tinha prata. E o texto vai dizer o que aconteceu. Deus fez com que o inimigo ouvisse um estrondo de um exército invisível. Só o inimigo ouviu o que na verdade fisicamente não existia, mas Deus fez o inimigo entender que existia. O texto diz que os sírios ouviram um barulho de um exército. E eles pensaram assim: Israel alugou, não é, carros com os egípcios, com outras nações e vem contra a gente. E aí eles batem em retirada. Mas na verdade o grande exército, o grande barulho, era a caminhada de 4 leprosos. Você já parou para pensar nisso? O que Deus fez? Deus fez com que a caminhada desses 4 leprosos estivesse parecendo, na verdade, um grande exército que se aproximava. Irmãos, nós não temos ideia do que Deus pode fazer através da vida de cada um de nós. Eu, ouvindo algumas canções, até compartilhei com o irmão Ricardo, né? Tem algumas pérolas que a gente acha. Então tem um compositor que eu gosto dele, chamado Samuel Mariano, e ele fez uma música baseada na história desses 4 leprosos. E tem uma parte da música que ele diz assim, olha: tem mistério no barulho dos teus pés, tem vitória a cada passo que você dá, tem um reboliço acontecendo no arraial, por isso não pare e insista, vitória Deus dará. Tem um mistério no barulho dos teus pés. Tem vitória a cada passo que você dá. Tem alguma coisa acontecendo que não dá para explicar. E não dá para ver agora. Mas se você continuar caminhando, você vai ver. O problema é que a gente para. Imagina se esses 4 leprosos no meio do caminho dissessem assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, isso que a gente está fazendo é loucura, vamos voltar? Imagina se esses 4 leprosos no meio do caminho dissessem assim: rapaz, olha, isso não está valendo a pena não, isso aí não vai valer a pena, vamos voltar? Eles nunca viriam o milagre. Qual foi o resultado, irmãos? Quando eles chegam lá, tem o que comer, tem o que beber, tem ouro, tem prata, tem bens em abundância. Irmãos, às vezes, sabe como é que funciona? Funciona assim, olha, você não vê nada, mas quando você coloca o pé, Deus providencia o solo. Você não vê nada, mas quando você coloca o pé,
Deus providencia o solo. Mas tem que colocar o pé. E o desafio é colocar o pé. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Mar Vermelho. E o povo passou pelo Mar Vermelho. Mas quando Deus abriu o Jordão, foi diferente. O Jordão foi abrindo de maneira como o povo ia caminhando. Então o povo caminhava e o mar se abria. Às vezes, irmãos, Deus abre o mar e a gente passa. Mas às vezes a gente tem que caminhar para que o mar possa abrir. Os leprosos, irmãos, eles comeram, beberam, se fortaleceram. Eles reconheceram que Deus havia realizado algo surpreendente. Mas aí tem uma outra lição. E a lição é a seguinte, que a gratidão, ela só é completa quando compartilhamos o que recebemos. A gratidão, ela só é completa quando a gente entende que tem que compartilhar. Por isso que não dá para ser salvo por Jesus, ir para casa e está tudo bem. Por isso que não dá para ser salvo por Jesus e não compartilhar nada com ninguém. Porque a gratidão, ela só é completa quando nós compartilhamos. Interessante que eles se alimentam porque eles estavam com fome. Eles veem tudo em abundância, mas o verso de número 9 é um divisor de águas nesse texto, porque eles dizem assim: uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e vamos compartilhar. E vamos falar com os outros. E vamos repartir. A gratidão verdadeira, irmãos, ela é transbordante. Quem recebe e entendeu que de Deus recebeu, ele não guarda só para si. É como um copo. Um copo que você tem um conteúdo para colocar nele. Mas o conteúdo é mais do que a capacidade de reter do copo. E aí o que acontece? Esse copo, ele começa a transbordar. Eu gosto muito do Salmo 46, quando diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E é a imagem de um copo cheio, que quando se inclina, o conteúdo derrama. Quando a gente espera com paciência no Senhor, conteúdos abençoadores vão estar sendo derramados na nossa vida. Em dia de gratidão, não basta olhar para o passado e dizer assim: obrigado, Senhor. Não, em dia de gratidão, é preciso olhar ao redor e perguntar o seguinte: quem eu posso abençoar? Sobre a vida de quem eu posso derramar? Em quem ou sobre quem eu vou transbordar? Em quarto lugar, irmãos, a gratidão produz transformação e testemunho. Olha o que acontece do verso 10 ao 16 na história. Vieram, pois, e bradaram aos portões da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei, e o rei se levantou de noite e disse a seus servos:
Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfameados estamos, pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Olha o rei incrédulo, né? Do que Deus estava fazendo. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas já pereceram, e enviemo-los e vejamos. E tomaram, pois, dos cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos, de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. O capitão do exército, que achou que o homem de Deus Eliseu disse seria impossível, o que Eliseu disse para ele? Você vai ver, mas você não vai chegar lá. Você vai ver, mas você não vai tomar posse dessa bênção. E aí, olha só a continuação da história: e pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, e o que falou quando o rei descera a ele. Irmãos, a incredulidade, ela nos afasta de propósitos maiores. Ela nos afasta de experimentar na vida bênçãos sacudidas e transbordantes que Deus pode derramar sobre nós. Mas a atitude dos leprosos salvou uma cidade inteira. O desespero se transformou em esperança. A fome se transformou em fartura. Irmãos, a gratidão, ela não muda apenas o coração. A gratidão, a verdadeira gratidão, ela muda ambientes, ela muda histórias, ela muda destinos. Um homem estava muito triste, chateado, com questões que na verdade assim nem tão grandes eram, mas ele estava chateado. E aí ele tinha que visitar um familiar no hospital, e ele foi visitar o familiar, mas ao lado do familiar tinha um homem, e esse homem era cego. E esse homem cego, com um sorriso no rosto, ele olhou para aquele homem e perguntou: moço, já escureceu? E aquele homem que estava chateado com a vida, ele disse: não, senhor, ainda está claro, ainda é dia. E aquele homem disse: que bênção. Então, eu ainda posso agradecer pela luz que eu não vejo, mas eu sei que existe. Eu já posso agradecer pela luz que eu não vejo, mas eu sei que existe. Um enxergava e desmerecia o grande privilégio de enxergar, e estava chateado com questões pequenas. O outro nem enxergar enxergava, mas conseguiu agradecer a Deus pela luz que ele não via, mas sabia que existia. A gente sempre vai ter motivo para agradecer, irmãos, se a gente quiser ser agradecido. Como também
sempre vamos ter motivos para reclamar, para murmurar, se quisermos reclamar e murmurar. Em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra, um grupo de soldados entrou em um vilarejo destruído na Alemanha, e no meio dos escombros eles encontraram uma pequena igreja, quase que totalmente destruída e queimada. Mas dentro dela havia apenas uma coisa intacta, e era uma placa de madeira com a seguinte inscrição, feita à mão: mesmo sem nada, ainda temos motivos para agradecer. Mesmo sem nada, ainda temos motivos para agradecer. Soldados quiseram saber quem foi que escreveu aquela placa, e eles descobriram que era uma jovem mãe que tinha perdido tudo, perdido seu esposo. E quando perguntaram a ela como ela conseguia ser grata, mesmo diante de tanta coisa ruim, ela respondeu o seguinte: porque eu ainda tenho Cristo Jesus, e isso não pode ser destruído, e isso não pode ser queimado. Portanto, eu tenho motivos para agradecer. Queridos, a gratidão não nasce necessariamente do que temos, mas de quem temos. E nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Queria te convidar a falar com Deus nessa hora e agradecer. Agradecer pelas coisas que são tão preciosas. Todos nós chegamos aqui andando. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Todos nós chegamos aqui enxergando. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Todos nós aqui, pela misericórdia e bondade de Deus, temos a capacidade de ouvir, de falar. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Todos os dias a gente entra numa bifurcação, e essa bifurcação tem duas placas: gratidão ou murmuração. E qual é o conselho bíblico? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, que nenhum de nós, Pai, se torne murmurador. Pai, às vezes não fazemos por palavra, mas o nosso interior, Pai, às vezes está eivado de reclamação, de questionamento. E, Pai, nós temos que ser curados por dentro. Temos que ser, Senhor Deus, lavados por dentro. Então, Pai, lava-nos por dentro, para que a cada dia nós possamos enxergar a bondade do Senhor. Porque nas adversidades o Senhor vai dar um caminho. E esse caminho, Senhor Deus, vai abençoar não somente a nossa vida, mas também quem estiver ao nosso alcance. Foi assim com aqueles 4 leprosos, e é assim com cada um de nós. Sê conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.